Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 da disciplina de análise de variável instrumental. Nessa aula, então, nós vamos conversar sobre estimadores para análise de variável instrumental, ou seja, formas através das quais a gente pode efetivamente estimar de forma quantitativa efeitos causais, utilizando então uma variável instrumental. Essa aula, então, ela está dividida em 5 partes. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o estimador de Valde, que é a metodologia mais convencional, digamos assim, de análise de variável instrumental. Depois, na parte 2, vamos conversar sobre a metodologia chamada regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, que é então a ferramenta de análise de variável instrumental que vai ser o nosso foco ao longo do restante das aulas e também das nossas aulas práticas. Também vamos conversar na aula de hoje sobre estimadores para desfechos dicotômicos. Parte 4, então, vamos conversar sobre um fenômeno chamado viés de instrumentos fracos. E nessa parte da aula, então, vocês vão começar a entender por que a associação entre o instrumento e a exposição deve ser forte. E na quinta parte, então, da aula, vamos fazer um resumo, assim como foi no final da aula 1. O vídeo de hoje, então, é a parte 1 da aula 2, em que nós vamos conversar sobre o estimador de Valde. Para a gente, então, pessoal, começar a entender o estimador de Valde, vamos pensar na situação em que a gente quer estimar efeitos causais, utilizando variáveis instrumentais, na situação em que a nossa variável instrumental é dicotômica. Nessa situação, então, nós vamos utilizar o estimador de Valde, que é o tópico da aula de hoje, que é, como eu já mencionei antes, a forma mais simples da gente estimar um efeito causal utilizando uma variável instrumental. E o que é, então, o estimador de Valde? Ele é simplesmente uma razão. Uma razão do quê? De dois valores. No numerador dessa razão, então, nós temos o coeficiente da associação entre o instrumento e o desfecho. E no denominador dessa razão, nós temos o coeficiente da associação entre o instrumento e a exposição. Em estudos, então, randomizados, esse numerador é o coeficiente da análise por intenção de tratar. Afinal, Z seria a alocação da intervenção e Y o desfecho. Então, seria justamente o coeficiente da análise por intenção de tratar. E o denominador, então, seria uma estimativa de adesão, a associação entre a alocação da intervenção e a exposição efetivamente recebida, configurando, então, uma estimativa de adesão. Nesse contexto, então, de um estudo randomizado, a análise de variável instrumental ela é uma forma de corrigir para adesão imperfeita, como nós já conversamos na aula anterior. Vamos, então, tentar entender, pessoal, por que o estimador de Valde fornece uma estimativa corrigida para adesão imperfeita. Bom, vamos pensar, então, na situação em que x é dicotômico. Nessa situação, o nosso denominador do estimador de Valde, a nossa estimativa de adesão, ele varia de 0 a 1. Quando o denominador é 0, é a situação em que não há adesão, ou seja, a proporção de expostos no grupo alocado para receber a intervenção é exatamente a mesma que a proporção de expostos no grupo alocado para receber o controle. Então, nessa situação em que esses dois valores forem iguais, a gente vai ter, então, um denominador de 0. Nessa situação, então, que o nosso denominador é 0, ou seja, que não há adesão, o nosso resultado do estimador de Valde é indefinido, porque a gente vai dividir um número, que é o coeficiente da associação entre z e y, por 0 no denominador. E quando a gente tem 0 no denominador, a gente sabe que a nossa divisão não é um número definido. E isso, então, na verdade, é mais uma justificativa da necessidade do pressuposto de relevância. Então, nesse contexto do estimador de Valde, a gente consegue ver que o pressuposto de relevância é necessário para que o valor dessa razão seja um número definido. Na situação oposta, em que o denominador é igual a 1, a gente tem adesão perfeita. Como assim? Bom, para que o denominador seja 1, a gente tem que ter 100% de exposição no grupo alocado para receber a intervenção e 0% no grupo alocado para receber o controle. Só assim que a gente vai ter um denominador de 1. Nessa situação, então, a adesão é perfeita. A gente vai estar, então, dividindo o coeficiente da associação entre z e y por 1. Dividir um número por 1 é a mesma coisa que o próprio número. Então, o resultado é o próprio numerador.
E isso, né, faz todo sentido conceitual, afinal, na situação em que a adesão é perfeita, a alocação da intervenção e a exposição efetivamente recebida são iguais. Então, qualquer correção para adesão imperfeita nessa situação não deveria mudar o numerador e, de fato, não muda. Porém, pessoal, na vida real, o que é o mais comum? É o denominador acima de 0 e menor que 1. Ou seja, há associação entre a alocação da intervenção e a exposição efetivamente recebida, mas essa associação não é perfeita. Então, a gente tem alguma adesão, mas é uma adesão incompleta, uma adesão imperfeita. Então, nessa situação, o que a gente acaba fazendo? A gente divide o numerador do estimador de Walde por um número entre 0 e 1. Quando a gente divide qualquer número, exceto 0, né, por um número entre 0 e 1, a gente aumenta esse número. Por exemplo, se o numerador do estimador de Walde for 2 e o denominador for 0,5, o estimador de Walde vai ser 4. A gente sempre, então, amplifica o numerador quando a gente divide, então, esse numerador por um número entre 0 e 1. E quanto mais próximo, então, de 0 for o nosso denominador, maior será o aumento na magnitude do numerador. Voltando, então, ao exemplo anterior. Se o denominador fosse 0,1 ao invés de 0,5, o estimador de Walde ia resultar num número de 20 e não de 4, justamente porque o denominador, nesse caso, está mais próximo de 0. E isso, né, pessoal, a correção ou a mudança no numerador ser maior na medida em que o denominador é mais próximo de 0 faz sentido conceitual, né? Porque numa situação em que a adesão é menor, ou seja, o denominador é mais próximo de 0, a gente esperaria que o numerador seja uma versão mais diluída do efeito de x sobre y, necessitando, portanto, de uma correção mais forte do que numa situação em que o denominador é mais próximo de 1. Vamos então tentar entender um pouco melhor, pessoal, o estimador de Walde através de um exemplo hipotético. Nesse exemplo, então, nós temos que Z é a alocação da intervenção em um estudo randomizado, X é o uso de um medicamento, então a gente está pensando que X é uma variável dicotômica, e Y é depressão, a gente também está pensando aqui que Y, então, é uma variável dicotômica. Então, nós temos um instrumento dicotômico, uma exposição dicotômica e um desfecho dicotômico. As três variáveis dicotômicas. Então, qual vai ser o nosso denominador do estimador de Walde? Vai ser a prevalência da exposição no grupo alocado para receber a intervenção, que é essa quantidade aqui, menos a prevalência da exposição no grupo alocado para receber o controle. Vamos pensar aqui nesse exemplo que a prevalência de exposição no grupo alocado para receber a intervenção foi 30% e no grupo alocado para receber o controle foi 20%. Então, a diferença entre esses dois valores é 10 pontos percentuais ou também 0,1. São formas equivalentes de representar esse número. E qual vai ser, então, o nosso numerador da razão de Walde? Tendo em vista que o nosso desfecho é dicotômico, uma medida de efeito que a gente, em geral, em epidemiologia teria interesse, então, seria o risco relativo. Então, aqui no numerador da razão de Walde, nós vamos ter o risco relativo do desfecho em relação à alocação da intervenção e não à exposição efetivamente recebida. Então, no numerador aqui nós temos a incidência cumulativa do desfecho no grupo alocado para receber a intervenção. No denominador, a incidência cumulativa do desfecho no grupo alocado para receber o controle. Aqui eu estou falando em incidência cumulativa, mas poderia ser densidade de incidência também, não tem problema nenhum. E no caso aqui, então, de uma medida de efeito multiplicativa, como risco relativo, a gente tira o logaritmo. Então, qual vai ser o resultado aqui dessa conta? Vai ser o logaritmo natural de 10% dividido por 9%, ou o log natural de 10 divididos por 9. A gente poderia expandir esse log, né, na forma de log de 10 menos log de 9, mas não precisa aqui no nosso exemplo. Qual vai ser, então, o resultado da nossa razão de Walde? A estimativa de efeito causal com base no estimador de Walde. Vai ser, então, o numerador da razão de Walde dividido pelo denominador da razão de Walde.
Mas como a gente está trabalhando com uma medida de efeito na escala multiplicativa e a gente tirou o log dessa medida de efeito na escala multiplicativa, a gente tirou o log do risco relativo do desfecho com relação à alocação da intervenção, a gente calcula a razão de Walde e depois exponencia para que a gente tenha um resultado na escala do risco relativo. Fazendo isso, então, a gente divide o log do risco relativo, que é o numerador da razão de Walde, pela diferença de prevalência da exposição entre os grupos alocados para receber a intervenção e alocados para receber o controle. Fazemos, então, essa divisão e exponenciamos para que o nosso resultado volte para a escala do risco relativo. Então, nós vamos ter no final esse valor aqui, que nesse exemplo foi de 2,87, que seria, então, o risco relativo comparando o uso com o não uso do medicamento. Ou seja, a gente tem um risco relativo do desfecho com relação à exposição e não com relação à alocação da intervenção. A gente usou, então, o estimador de Walde para obter uma estimativa de efeito causal com relação à nossa exposição de interesse, corrigindo, então, para adesão imperfeita. Vamos ver, então, o segundo exemplo, pessoal, da aplicação do estimador de Walde, em que Z é novamente uma variável dicotômica correspondente à alocação da intervenção em um estudo randomizado, mas agora tanto a exposição X quanto o desfecho Y são variáveis contínuas. No caso aqui, X é colesterol LDL em miligramas por decilitro e o desfecho, nosso Y, é pressão arterial em milímetros de mercúrio. Então, como é que nós calculamos a estimativa de Walde nesse exemplo? Precisamos calcular o denominador de Walde, o numerador de Walde e depois dividir o numerador pelo denominador, assim como no exemplo anterior. Então, qual vai ser o denominador? Vai ser a média da exposição no grupo alocado para receber a intervenção e a média da exposição no grupo alocado para receber o controle. E nesse nosso exemplo aqui, então, nós estamos supondo que essa diferença de médias foi de 2 miligramas por decilitro. Numerador, então, do estimador de Walde. A média do desfecho no grupo alocado para receber a intervenção menos a média do desfecho no grupo alocado para receber o controle. E nós estamos supondo aqui no nosso exemplo que essa diferença de médias foi de 5 milímetros de mercúrio. Notem, pessoal, que aqui nós não estamos calculando uma razão e tirando o log. Por quê? Porque o nosso desfecho é contínuo. Então, nós estamos trabalhando aqui apenas com uma diferença de médias e não com uma razão de incidências, né? Não com risco relativo, como no exemplo anterior. Então, esse exemplo aqui é mais simples que o anterior com relação ao cálculo que a gente tem que fazer. Qual vai ser, então, a nossa estimativa de efeito causal? Numerador dividido pelo denominador. Como nós não tiramos o log do numerador, nós não precisamos exponenciar. Então, vai ser simplesmente 5 dividido por 2. 5 o quê? Milímetros de mercúrio. Dividido pelo quê? 2 miligramas por decilitro. Então, nosso resultado vai ser 2,5 milímetros de mercúrio por miligrama por decilitro. Notem, pessoal, então, que nós temos uma estimativa de efeito causal em que a escala é mudanças em milímetros de mercúrio, que é a unidade do desfecho, para cada aumento de 1 miligrama por decilitro, que é a escala da exposição. Então, qual é a escala dessa estimativa de efeito causal? Mudanças no desfecho conforme o aumento de uma unidade da exposição. Então, a gente conseguiu, através do nosso estimador de Walde, ter uma estimativa de efeito causal que expressa mudanças no desfecho com relação à nossa variável de interesse, que é a variável de exposição. Resumindo, então, pessoal, o estimador de Walde, ele tem as vantagens de ser muito simples de entender e calcular, afinal, a gente simplesmente calcula dois números e divide um pelo outro, e ele se adapta a situações em que a exposição e o desfecho são ambos dicotômicos, ou ambos numéricos, ou um dicotômico e outro numérico. Uma desvantagem do estimador de Walde é que a aplicação dele é mais complicada quando o instrumento tem múltiplas categorias. Fica mais difícil a gente conseguir fazer esse cálculo e, de fato, nessa situação a gente acaba comumente, utilizando outras ferramentas de análise, inclusive ferramentas que nós vamos aprender. Pessoal, então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Nos vemos então na continuação da aula 2, em que nós vamos começar a discutir outros estimadores para a gente fazer análises de variável instrumental. Até lá!